Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Estamos iniciando então esse programa nesta manhã especial de feriado aqui no Alto das Comunicações. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho. Entramos ao vivo todos os dias a partir das 10 horas, com muitas informações, muitas entrevistas e com quadros especiais. Então não esquece, segue a gente também através do nosso Instagram. Por lá você consegue conferir os nossos bastidores, os nossos quadros, as nossas entrevistas e tudo que irá acontecer neste ano de festividade de 20 anos da TVI. Entra através do seu Instagram, TVI Play Oficial, segue a gente, afinal somos uma grande família. Não esquece também que através do nosso aplicativo, entrando em sua galeria pelo App Store, você consegue baixar ou pelo Play Store também. Entra agora e instala o TVI Play Brasil. Por lá você consegue conferir tanto em tempo real a nossa programação ao vivo ou as nossas reprises. Dá para voltar naquele assunto, aquele tema que você tem interesse, que você tem dúvidas. Dá para pausar, adiantar, dá para voltar, ou seja, tudo isso a um clique do seu smartphone, computador ou notebook. Hoje também é dia aqui da gente esclarecer alguns assuntos que você de casa tem muitas dúvidas e o doutor Abraham Feldman já está aqui conosco para a gente iniciar já mais um quadro. Bom dia, Abraham. Bom dia, Pérola. Bom dia a você que está em casa nos assistindo numa mais bela manhã de quarta-feira ensolarada, feriado em Itabuna e em Una também. Eu não sei bem do feriado de quê, mas é um feriado, é uma data para você descansar, fazer aquele churrasco, aproveitar e também assistir a gente aqui. Hoje nós vamos falar sobre cotas condominiais em atraso, os débitos de condomínio. Quais são os direitos do condômino, do devedor no caso, quais são os direitos do condomínio, o condomínio pode cobrar? Pode ir para a justiça? Como é que você se defende se ele for para a justiça? Saiba disso e muito mais daqui a pouquinho comigo. Não sai daí, acompanha a gente. Olha, é feriado aqui em Itabuna, então, Abraham, hoje de São José. A cidade amanheceu aí mais calma, o trânsito também está fluindo bem, o fluxo quase nada de carro nas ruas. O que é bom também para a gente. Algumas empresas resolveram abrir também nesta manhã e fica aí o comércio estendido até o meio-dia, até as 12 horas. E logo após, então, os serviços se encerram aqui na cidade e só retorna amanhã. Então, você de casa também tem algo para fazer, faz agora pela manhã até meio-dia. Algumas empresas irão abrir, estarão em funcionamento e após esse horário a cidade então descansa. É bom, né? Descanso é sempre bom. Um diazão para o pessoal descansar, relaxar um pouquinho. Principalmente na quarta-feira, que é no meio da semana. No meio da semana. Olha que beleza. Termina agora a semana aí em paz, né? É. O corpo volta ali a rotina mais tranquila. Então é o seguinte, eu vou iniciar aqui com vocês a nossa previsão do tempo e a gente volta então com o doutor Abraham Feldman. Você tiver alguma pergunta também, pode deixar através do nosso chat aqui do YouTube, tá? A gente faz as perguntas e o Abraham, ele responde. Olha, Ilhéus, neste momento, a sensação térmica é 28 graus, está um pouco nublado, mas as condições são ensolaradas ali por volta de meio-dia. Salvador, a nossa capital baiana, 28 graus também nesse momento, muito sol, a máxima chegando aí a 29 graus e com mínima de 26 graus. Itabuna amanheceu com calor, aquele calorzão, sabe, que você de casa vai beber água, se hidratar, porque neste momento os termômetros então marcam 30 graus aqui em Itabuna. A máxima vai chegar a 32 graus e mínima de 23 graus. As condições podem mudar e ficar parcialmente nublada a partir das 11 horas, indo ali até o meio-dia, mas não tem chuva, não tem risco aí para você curtir o seu feriadão, será de intenso calor.
Olha, Itacaré também, para você que quer pegar uma praia, você que está aí no sul baiano, 28 graus nesse momento, podendo variar com máxima de 29 graus e mínima de 25 graus. Itajuípe, temos muita audiência em Itajuípe, você de Itajuípe também percebeu que hoje o dia amanheceu mais quente. A sensação térmica neste momento, então, é de 30 graus, podendo chegar ali a 33 graus de máxima e 22 graus de mínima. Olha, então o negócio tá pegando hoje, Abram. É beber bastante água, se hidratar, porque 30 graus, variando ali, chegando a máxima de 33, o negócio vai ficar sério. Beber bastante água e, como hoje é feriado, né, Itabuna e Una, cerveja e uísque com vai gelo. Vai ajudar, né? Uísque com gelo e água com gás, tá, pessoal? Vai na minha. Então pode rodar a vinheta que hoje é dia do quadro Entenda Direito com Abram Feldman. Bom dia mais uma vez. No nosso quadro Entenda Direito hoje, vamos falar sobre débitos de condomínio. Tá? Vamos falar de forma clara, simples, objetiva, sem juridiquês, sem palavras complicadas. Às vezes vão surgir algumas, mas vou tentar ser o mais claro e mais objetivo possível para que todo mundo, para que todos vocês possam entender. O que é o condomínio? São diversos proprietários de uma coisa comum. Você compra um apartamento em um edifício, por exemplo, e existem áreas comuns e despesas comuns, como o IPTU da área comum, como o IPTU da área comum não, às vezes tem, eu já vi isso separado, tá? O IPTU da área comum, o pagamento dos empregados, a energia, a água consumida para os serviços, né, de jardinagem, limpeza e diversos outros, obras e um monte de outras coisas que a gente não consegue elencar aqui, mas são muitas as despesas. Então, cada condômino é obrigado a pagar a sua cota à parte. Aí damos o nome de cota condominial, que ele entra no rateio dessas despesas e desses custos. Tá? Partindo daí, nascida a obrigação, e é uma obrigação mesmo, tá? Você tem a obrigação de pagar. Não é vou querer pagar, não quero pagar. Você tem que pagar. É uma obrigação imposta a todos os condôminos. Tá? E aí você passou por um momento financeiro um pouco mais complicado e atrasou algumas dessas cotas, algumas cotas condominiais. Existem algumas convenções de condomínio que estipulam que 2 cotas condominiais em atraso já ensejam o ajuizamento. Tá? E esse ajuizamento não é como um processo comum. O Código de Processo Civil nosso, no artigo 784, inciso 8º, ele determina, ele prevê que as cotas de condomínio são títulos executivos extrajudiciais. Então, não é como um processo que você vai perante o juiz para declarar que existe a dívida ou não. A dívida já se presume verdadeira. É um título executivo extrajudicial. Então, quando os advogados do condomínio entram com aquela cobrança, com essa execução em face do devedor, do condômino que está em atraso, ele é citado para pagar em 15 dias e ele também pode se defender. Tá? Ele pode se defender como? Através de embargos à execução ou eventual oposição de uma objeção de não executividade, seria o nome mais correto, que chamam também, tem outro nomezinho que dão, que eu dou esse nome que eu considero mais técnico. Então você pode se defender. Mas quais são as defesas no caso do embargo de execução? Olha, não devo, ou então devo, mas não devo isso tudo.
E aí abre-se um novo processo, que ele corre junto com o termo jurídico que usamos. É um processo que fica apensado àquela execução, e aquela execução ela fica suspensa até que se resolva os embargos. Já a objeção de não executividade é quando a ordem de matéria de ordem pública, tá? Ou que ensejaria alguma nulidade, e aí tornaria todos os atos praticados após essa nulidade como se não tivessem existido no mundo jurídico. Então, Pérola, deve ao condomínio? Isso não tem muita coisa que fazer, tem que pagar. Inclusive, o bem, o imóvel, ele pode ir a leilão, tá? Porque o débito condominial, ele não é considerado uma obrigação pessoal do proprietário. Ele é considerado uma obrigação de natureza propter rem. É uma natureza da coisa, é uma obrigação da coisa, do imóvel, assim como o IPTU. Então, caso você não pague e seja executado e você não se manifeste ou você não consiga fazer nenhum acordo, nenhum pagamento, você pode sim ter o seu imóvel leiloado e você vai perder o imóvel. Abraham, queria que você esclarecesse aqui pra gente, então, quais são essas medidas que podem ser tomadas. Então, vai a leilão a casa, se o Pode condomínio, ir, né? Pode ir. Se ele estiver inadimplente, então o que acontece nesses casos? Então, ele deixou de pagar, tá? Vamos admitir aqui que ele deixou de pagar 3 parcelas. O condomínio, através da sua assessoria jurídica, resolveu ajuizar uma execução para receber aquelas cotas condominiais, né? Porque, imagina só, né? Se todo mundo deixa de pagar, os outros têm que pagar pelos que não pagaram. Então gera um déficit orçamentário que deve ser suprido por aqueles que pagam em dia. E há condomínios que esse déficit é muito grande e existe uma quantidade enorme de condôminos inadimplentes e esse peso, esse ônus todo fica para aqueles que pagam corretamente. Tá? E aqui, pessoal, não estou dizendo que a pessoa que não pagou não paga porque não quer, nada disso. Às vezes as pessoas não podem pagar, passam por momentos financeiros delicados, né? Isso é extremamente comum, principalmente em momentos de crise financeira, que é o que a gente verifica hoje em dia. Recebida lá recebido o oficial de justiça, tá, na sua casa, te mandando pagar em 15 dias, você tem os 15 dias para pagar ou oferecer embargos. Tá? Aí, para oferecer embargos, você tem que discutir se deve, se não deve e apresentar suas razões. Admitindo que você deva, você vai perder os embargos, tá? Vai ter que pagar custas e honorários dos embargos e continua devendo no processo de execução. Agora, o condomínio pode negativar o nome de um morador? Pode protestar, sim, pode protestar, ele pode protestar e pode também incluir nos órgãos de proteção ao crédito. Existe uma possibilidade também descrita na lei, no artigo 916 do Código de Processo Civil, que é o parcelamento. Quando no processo de execução, quando a pessoa é citada, dentro daquele prazo de 15 dias, ela pode requerer ao juízo o parcelamento do débito. E deve ser da seguinte forma, segundo a lei: 30% de entrada, já acrescido de honorários de advogado e de custas processuais, e outras 6 parcelas, todas atualizadas monetariamente, vencendo-se mês a mês, são mensais e consecutivas, e juros de 1% ao mês. Isso é uma possibilidade. Então você deve R$10.000 de cota condominial. Recebeu a execução, você tem o direito, isso é um direito seu como devedor, está previsto em lei,
no artigo 916 do Código de Processo Civil, que você pode parcelar em 6 vezes, com 30% de entrada, acrescido de honorário de advogado e custas processuais, além e dividir o restante em 6 parcelas iguais. Iguais não, 6 parcelas, outras 6 parcelas atualizadas monetariamente e com juros de 1% Agora, ao mês. Qual é o prazo, Abrão, para essa dívida ela ser quitada? Não tem prazo, o prazo vai ser no dia que a pessoa tiver dinheiro para pagar, né? Então, por exemplo, chega lá o ofício para a pessoa... A intimação, né? Seu mandado de citação, certo? Exato. E aí ele tem lá as parcelas, Certo. todo o procedimento, então não existe um prazo. Não 15 tem dias. Ah, Quando ele recebe a citação, são 15 dias para pagar. Tá? 15 dias. se após esse prazo não for cumprido o pagamento, o que acontece? Então, aí pode começar os atos constritivos, né, de patrimônio, patrimoniais. Aí começa a gente, né, ter uma expressão um pouco mais vulgar, né? Aí o couro come, né? Ele pode ter as contas bloqueadas, ele pode ter o carro penhorado, ele pode ter o imóvel penhorado, ainda que seja um único imóvel e seja bem de família, convencional ou legal, não faz diferença, porque como eu disse antes, a obrigação condominial, ela não é uma obrigação do dono do imóvel, é uma obrigação do imóvel. Então, ela estando vinculada ao imóvel, a pessoa, ainda que tenha somente aquele, ele pode ser leiloado e a pessoa vai ter que ir para outro lugar. Agora, digamos, eu alugo meu apartamento e o morador, o inquilino agora fica com esse prazo, esse período ali atrasado, Certo. se torna um condômino inadimplente. E aí o que acontece? O apartamento está em meu nome, eu sou a proprietária, mas está em uso dele, está em posse dele. Como é que acontece essa... Excelente pergunta e todo mundo tem essa dúvida. Eu sou muito questionado sobre isso e a resposta é muito simples. De quem é o apartamento? Eu... Quem vai perder o apartamento? Você. E aí você vai ter que se virar para pagar e cobrar do inquilino numa ação de regresso. Bom dia. Bom dia, minha amada Toné. Bom dia, Abraham. Bom dia a todos. Bom dia, dia, Pérola. Tonézinho. Desculpa interromper, era essa dúvida que eu tava vendo lá fora. Essa dúvida que eu tinha. Se vai a leilão o imóvel, quem vai ficar com esse dinheiro? É o dono do apartamento? E se o apartamento era alocado, nesse caso aí? Como é que faz? O dono do apartamento perde o apartamento. O dono E o perde. inquilino, que é? Isso é tarefa do locatário. Locador é o dono do apartamento. Sim, então, o locatário é aquele que aluga. Isso, É inquilino. tarefa dele pagar o condomínio. Se ele não pagou, então esse débito. Aí o dono do apartamento, proprietário do imóvel, perde o apartamento. E aí ele vai cobrar de quem? Toné, o dono do apartamento, o apartamento foi a leilão e teve arrematante. Sim. Vamos admitir essa hipótese, tá? Que você falou. Todo esse dano que ele teve, ele pode exigir do antigo locatário. inquilino, do locatário. Do inquilino. Tá? Ele pode exigir dele. Por isso que os contratos de locação devem ser muito bem feitos. Vejo muitos Aí problemas deve ser desses. uma luta muito difícil, meio demorada, né? Então, além do contrato ser bem feito, tem que ter garantias, inclusive para isso, tá? Então, existe hoje uma infinidade de garantias que você pode aceitar, calção, fiador que tenha imóvel, por exemplo, que você possa executar depois isso, porque senão você acaba perdendo o seu imóvel, não recebeu o seu aluguel, o cara também não pagou IPTU e você fica com essa banana toda na mão e não ganha um centavo para isso. Se o Isso dinheiro é mais comum. arrematado no leilão. Vamos lá, o dinheiro fica com quem? arrematado vai servir para pagar ao condomínio que O está em débito. atraso e a diferença vai para o proprietário do imóvel, o locador. Aí Mas é um jogo que quem vai perder é o locador. Sempre quem vai perder é o locador. É ele que vai perder. Então, os contratos de locação, eles têm evoluído e os que eu faço lá no escritório já são dessa maneira, e a gente usa uma expressão até em inglês para isso. Os contratos de locação que nós fazemos são all-in, tá tudo incluso, né? Como seria o all-inclusive, All né? inclusive, Só que é all-in, tudo dentro do contrato.
as únicas coisas que estão fora é água e energia elétrica. Então no contrato já tem a previsão, todo mês o boleto vai de aluguel, ele vai com uma variação, que é o aluguel, a cota de condomínio e o IPTU. Todo mês vai aquilo ali. Então, eu recebendo aqueles valores, ou não atribuindo a responsabilidade, a tarefa, né? Porque a responsabilidade continua sendo do proprietário, né? Eu não atribuindo ao locatário, que é um inquilino, a responsabilidade e a tarefa de fazer o pagamento do IPTU e do condomínio, eu me livro disso. Porque às vezes vai o boleto só do aluguel. O cara paga o aluguel, mas não paga nem o condomínio nem o IPTU. E o locador, o proprietário, muitas vezes não sabe que isso está acontecendo. Só vai saber quando recebe o oficial de justiça. No contrato de aluguel, Abra, não poderia fazer que isso seria de responsabilidade do locatário? Não pode. Pode. Existem contratos que são assim, a grande maioria. Porque aí cairia a responsabilidade em nome do locatário. Cai, mas como eu disse alguns minutos atrás, Toné, a obrigação de pagar as cotas condominiais não é da pessoa, não é do proprietário e nem do inquilino, não é do locador nem do locatário. É uma obrigação do imóvel. Por isso que o imóvel vai a leilão, mesmo sendo o único bem da família. Porque para cobrar do inquilino, veja bem, é uma loucura. Aí é uma outra ação. Sim, é uma outra ação. Mas se o inquilino já morava lá de aluguel, porque não tem bem. Aí já é meio complicado. Não sei. Mas muitas vezes acontece. Se a pessoa mora de aluguel, porque não pode ter um bem. Existem essas hipóteses. E aí a gente tem que ter um contrato que garanta esses direitos, essas garantias ao proprietário, ao locador. E aí pode ser calção, seguro-fiança, capitalização, pode ser fiador, e aí a gente tem que analisar o fiador também para ver se é um bom fiador, porque pode ser um fiador que insolvente, o cara não tenha dinheiro para cumprir aquela obrigação, e aí também não adianta nada ter o fiador. Você vai poder cobrar de dois, né, do locatário e do fiador dele, mas não vai conseguir receber de ninguém, não adianta nada. Então, contrato de locação é coisa muito séria. Exige, né, Abra, o fiador, não é? Como? Quando a pessoa vai alugar, geralmente eles exigem, o proprietário exige um fiador, tem que ter uma pessoa responsável, porque se a pessoa não pagar lá na frente, o fiador é que é responsável. Mas esse fiador tem que ser muito bem escolhido, né? Não pode ser qualquer fiador. Aí vamos lá. Mas aí se fosse fazer uma ação, o fiador aí seria porque a gente coloca no contrato que eles são solidários. Eu posso cobrar de um ou de outro. Se o locatário não pagar, o fiador é obrigado a pagar. É obrigado a pagar. Com certeza. Inclusive, eu tenho até uma pergunta em relação a isso. Eu tenho conhecimento de um caso de um fiador que o morador, o inquilino, não pagou, não sei se ele não pagou o aluguel, mas eu sei que a casa ficou deteriorada, né? Enfim, ficou aquela baderna, aquela balbúrdia normal quando as pessoas saem, que não tem, né, o cuidado. Acabou que esse fiador teve que responder judicialmente. Por tudo. Que fez ali a negociação, teve audiência, ele precisou passar pelo processo de negociação com a proprietária da casa e o morador lá, o inquilino, Sim. saiu ileso da situação. Agora, digamos, eu sou a fiadora, né? Eu sou o fiador. O que eu posso fazer, Abram? Existe alguma medida que eu possa também, não sei, entrar contra Existe. A primeira medida que você vai adotar vai ser chorar, né? Você vai chorar pelo que aconteceu com você e se arrepender por ter sido fiadora. Tá? É a primeira medida. Vai para um bar, comprar um vinho e chorar. Tá? Depois disso, você pode entrar com uma ação de regresso em face do seu afiançado. Irmão, pós-negociação ainda é necessário, ainda é possível, por exemplo, fazer esse regresso? Pode sim. O seu afiançado não te gerou um dano? Com certeza. Ele não te gerou um ônus que deveria ser dele? Cabe a ele pagar. Então você pode sim ingressar judicialmente.
Então seria um processo contra... É um processo contra ele para cobrar aquilo que você pagou, né? Perdas e danos materiais. Tá? Então, assim, a primeira coisa, né? Fiador, né? Eu não sou fiador nem da minha mãe. Né? Se ela me pedir, assina aqui como fiador, mãe. Que menino ruim. Você sabe que não, eu sou péssimo. Eu sou horrível. Mas ela sabe disso e foi ela que me ensinou isso, tá? Uma vez ela soube de um caso, minha mãe, né, uma pessoa extremamente inteligente, embora tenha tido muito pouco estudo, mas uma pessoa de inteligência única, de uma visão maravilhosa, ela soube de um caso de um fiador que perdeu o apartamento dele, né? Por causa de um contrato de locação. O cara ficou 20 e tantos meses sem pagar. E ela, meu Deus, isso eu não quero nunca para minha vida. E minha mãe, com muita luta, conseguiu comprar um apartamento, né? E quando houve uma época em que a melhor garantia era o fiador, porque sabia que tomava o imóvel. E aí uma amiga dela, Marlene, você pode ser minha fiadora? Ela, minha filha, fiadora nem do meu filho. E aí, nessa ocasião, minha mãe me chamou para conversar. Abraham, você sabe o que é isso? Eu, não, eu até era novinho. É isso. Não seja fiador nem da mamãe se a mamãe pedir. O que isso, mãe? Ela, se eu pedir para você é porque eu tô louca e pode me interditar. Então, não seja fiador. Se você for fiador de alguém, não esqueça de perguntar muito bem para o seu advogado quais podem ser as consequências dessa fiança. E podem ser graves, e quais as garantias, né, Abra? E quais as garantias, né? Que o fiador pode oferecer. Não tem garantia, ele é o garante, ele é o garantidor daquele contrato. Então, na verdade, a única garantia que ele pode ter, aliás, além de nenhuma, a única coisa que ele tem é a garantia moral. Né? E se o proprietário do imóvel não aceitar? Porque eles falam muito, dá muito problema. Esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero. É uma escolha dele, E que critério seria um bom fiador? Que critérios? Olha, é subjetivo. Eu, quando me procuram, eu analiso o patrimônio do fiador, eu analiso a ficha dele, a situação cadastral, eu sou bem exigente, peço declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos, se vier muita declaração retificadora eu peço desde a primeira declaração até a última retificação, tem que ser muito criterioso, porque é um contrato, Toné, eu costumo dizer que um contrato pode libertar uma pessoa ou pode levá-la a um inferno e uma prisão sem fim, pior do que Alcatraz. Então, contratos, principalmente de locação, devem ser bem feitos. Contratinhos bem amarrado, né? Bem amarrados. Contratinhos de internet não conseguem te ajudar muito. Não conseguem, essa é a verdade. Mas tem validade? Não, contrato é contrato, né? Você pega onde quiser, você elabora os termos, aquelas duas pessoas... Assinatura eletrônica? Pode ser uma assinatura em mão. Você baixa um contrato da internet, escreve a mão o nome de cada um ali, quando começa a locação, quando termina o valor e vai embora. Só que existem cláusulas que não estão ali, que podem atrapalhar a vida das pessoas. E podem atrapalhar a vida do locatário também, tá? Do inquilino. Então, não existe essa de contrato padrão. Cada locação é uma locação, cada negócio é um negócio diferente, com suas peculiaridades, partes diferentes e detalhes diferentes. Então, assim, um contrato não é só chegar a digitar um contrato. Cada negociação é uma negociação. A gente tem, sim, claro, um modelo mais ou menos padrão, porque existem algumas cláusulas que se repetem. Mas existem cláusulas que são específicas para aquele negócio, que foram tratadas especificamente para aquele contrato. E elas devem ser bem elaboradas e muito bem elaboradas e bem escritas para que gere menos dúvidas e mais efetividade. Porque também você pegar uma cláusula e colocar uma coisa ali que ninguém entende... Pô, como é que eu vou cumprir essa cláusula se eu não estou nem entendendo o que ela diz? É porque os contratos, para você ler minuciosamente, você tem que levar 10 dias. Primeiro que as letras são minúsculas e você não entende, que tem muita a terminologia, é realmente difícil, é meio complicado só para
pessoal que é da área jurídica, às vezes, que entende, É. para um leigo é complicado. Aí você se perde ali numa vírgula, num ponto, numa bobagem ali, você já perdeu. E as vírgulas são importantíssimas, tá? Você, como jornalista, sabe disso. Uma vírgula colocada em um Pode lugar e mudar outro o teor muda da conversa, pode mudar completamente. de tudo, do documento, de tudo. Eu costumo fazer lá no escritório, Toné, e o pessoal que trabalha comigo, os contratos sem juridiquês. Tá? A gente evita ao máximo colocar terminologias... Uma linguagem que seja mais acessível. Não é mais acessível, não. Tem que ser acessível, tem que ser entendível, todo mundo tem que ler, todo mundo tem que entender. E eu faço questão também de ler para as pessoas e perguntar, entendeu? Tem alguma você, dúvida? como profissional, tudo bem, mas para pessoa leiga que vai lá para alugar, assina lá, lê, a mesma coisa, viu? Lê não, muita gente assina sem ler, tá ali animadíssima para entrar no empréstimo imóvel. no banco. Aí você já chega lá, já aflito, angustiado, mesmo quando eu chego... Querendo várias dinheiro. vezes já... Não, quanto? Quero 50 mil, 30 mil, aí já vai cair na sua conta tal dia, já bota seu olho, já fica... Você quer hoje? Assina logo. Olha que contrato, a senhora quer... Não, deixa eu assinar, assina e ó, depois você vai ler, olha a bolacha. Você não sabe se quando você atrasa 30 dias, 60 dias, aí já tem confusão. Então, mas esse aí é um contrato de adesão. São contratos grandes, esses contratos de empréstimo, né, de mútuo financeiro, eles costumam ter 20 e poucas, 30 páginas, 40 páginas. Você já abordou sobre isso aqui, não, né? Já falei sobre... Empréstimos bancários? Não, falei sobre superendividamento e falei sobre juros abusivos. Empréstimo, financiamentos, coisas assim. Acho que vale a pena a gente falar. Isso aí tá muito ligado ao direito do consumidor. Tá? Eu acho que já falei uma vez sim, mas é um tema que eu acho que a gente pode explorar isso na semana que vem. É uma abordagem interessante. Ô, Abraham, outra coisa. E, por exemplo, para ir a leilão, já foi o último, esgotado todos os recursos? Tem um prazo para tomar o imóvel? Ou não? Depende da discussão, a negociação? Peraí, já foi a leilão, certo? Não, já foi anunciado que vai a leilão. Vai a leilão. Aí o réu, no caso, ele tem um prazo para se defender ou para negociar? Ali, Toné, ele já não tem muita defesa. O que ele pode fazer é exercer o direito de preferência se o leilão for extrajudicial. Tá? De preferência o quê? Ele arrematar ele mesmo arrematar o bem pelo valor referente a 50% do valor de avaliação. Tá? É possível sim. Mas muitas vezes o cara, quando chega nesse momento, ele já não tem dinheiro para mais nada. Mas não tem um prazo assim, não? Por exemplo, você tem... Não, tudo tem prazo e os prazos são cumpridos. Se não forem cumpridos todos os prazos, gera uma nulidade e todos os atos judiciais praticados após essa nulidade, eles são inválidos. Então o processo retorna àquele ponto anterior à nulidade. Tá? Mas o que eu tenho visto é que são raríssimas as exceções que os atos judiciais têm tido nulidade. Eles cumprem muito bem as formalidades prescritas na lei. Tá? Até porque o juiz sabe muito da lei, ele faz aquilo todos os dias. Eu, como advogado, sei muito também, né? Porque a gente faz diversas coisas todos os dias. Mas o juiz, normalmente, ele faz aquela mesma coisa todos os dias e várias vezes por dia. Porque na justiça é tudo dividido por matérias, né? Tem um juiz que é da área civil, tem um juiz que é da área de família, tem o juiz que é empresarial, o juiz que é da fazenda pública, no caso de tributos e ações contra empresas ou órgãos que tenham interesse do poder público. Então, as justiças, elas não tem um juiz que resolve tudo. A não ser em comarca que tem a vara única, né? Então, normalmente, né, quando a gente passa... No Rio de Janeiro, por exemplo, sei lá, são 80 e poucas varas só na comarca da capital. E tem as varas especializadas de todas as especialidades, de todas as matérias de direito. Tá? Eu vi você falando ali sobre perder o imóvel, os débitos são, às vezes, astronômicos. Mas esses débitos ultrapassam o valor do imóvel? Podem ultrapassar, algumas vezes né? Podem ultrapassar. Porque são devidos, aqui ó,
presta atenção no que eu vou falar para você. Não são devidas somente aquelas cotas condominiais que você atrasou, aquelas 3, tá? São devidas também todas aquelas que você deixou de pagar no curso do processo. E além de tudo, Então, juros, correção monetária? Tudo? Juros, correção monetária. Juros e correção monetária. E multa. Aí aumenta, né? Tem a multa, vai aumentando. Os consectários também pesam muito no valor. Então, se o processo leva 5 anos, você não deve só aquelas 3, você deve aquelas 3, mais aquelas outras todas dos 5 anos do processo. E a conta pode ficar impagável. Continua vigente. Continua, faz parte da execução, porque o advogado não pede a execução só das 3, ele pede das 3 e das outras que forem se vencendo durante o curso do processo e não pagas pelo condômino. Agora, nesse ínterim desse processo, pegaria assim uma ação de despejo do locatário, do devedor lá? Pode, porque ele deixou de cumprir uma obrigação contratual. Se ele deixou de pagar, tá? Se a obrigação dele era só pagar o aluguel, por exemplo, como eu falei nos meus contratos all-in, e quem deixou de pagar o condomínio não foi o locatário, foi o locador, porque o locatário pagou a ele o boleto que tinha lá o valor referente ao condomínio. E ele não repassou? E ele não pagou, ele que deveria pagar não pagou o condomínio. Tá? Nesse caso não é uma ação de despejo, tá? Mas quem deu causa a essa execução pelo atraso nas cotas condominiais, pelo débito condominial, foi o próprio proprietário. E aí não pode, nesse caso... Então, enquanto isso, o locatário pode permanecer no imóvel? Nesse caso ele permaneceria. Só se a obrigação de pagar o condomínio fosse do locatário. O locatário é o inquilino, tá, pessoal? Que são termos que às vezes confundem. Então, eu sempre falo dos dois para você saber muito bem do que eu estou falando. Se a obrigação de pagar, a obrigação no contrato, era do inquilino pagar a cota condominial e ele deixou de pagar, ele descumpriu uma cláusula contratual. E o descumprimento de cláusula contratual enseja a rescisão do contrato. E aí sim caberia uma ação de despejo pelo descumprimento de cláusula contratual, que essa ação de despejo e essa rescisão ainda vem carreada de multa, e a multa normalmente é de 3 vezes o valor do aluguel, quando há descumprimento de cláusula contratual. Agora é uma coisa meio injusta, porque o locatário sai bem, o proprietário do imóvel é que vai perder. Por isso que é importante um bom contrato. E um fiador, né? Um fiador seguro. Não sei se o fiador é a melhor situação. Pode ser, pode não ser. Depende. Tem que analisar caso a caso, Toné. Não tem como dar uma resposta única que atenda a todas as hipóteses. Cada hipótese, cada caso vai exigir uma resposta diferente. E aí cabe à assessoria jurídica do locador, do proprietário, fazer com que os direitos dele estejam garantidos e que ele tenha um contrato de locação adequado. Não é um contrato leonino, não é um contrato que vá suprimir direitos do locatário, do inquilino, apesar de que isso apesar de ser possível também, tá? Mas não é que você tem que fazer um contrato leonino, um contrato perverso. Mas você pode fazer um contrato equilibrado, um contrato que atenda bem as duas partes e que você tenha garantias de que você vai receber seu imóvel no final do contrato, de que você vai receber o valor referente ao aluguel, condomínio, IPTU, de que você vai receber o seu imóvel no estado conforme o contrato, do jeito que ele estava antes ou em boas condições de uso. Isso é importante. E a gente vê muita gente, Toné, se dando mal porque pegou um modelinho de contrato na internet e aquele contrato depois virou um problemaço para ele. No caso, o proprietário. Não precisa de advogado, não precisa de nada, não precisa de corretor, não precisa de nada.
vou na internet aqui e pego o meu contrato. Às vezes dá errado. Melhor ter um profissional, né? Pois é. Contratar um profissional custa caro. Mas Tá às caro vezes, assim, né? Tô falando se custa. você não contrata, é o barato que sai caro. Se você contratar um profissional, se você acha caro contratar um profissional, imagina quanto é contratar um amador. Muito mais caro. E se for um pilantra, pior ainda, né? É. Malandro. Então sempre tem que ter alguém. Aí você vai zelando gastar pelos duas vezes. direitos de Vai alguém. pagar o pilantra e vai pagar depois É. um profissional para livrar do problema, né? Advogado é igual a vinho, Toné. Não Se sabia. você compra um vinho barato, não reclama da dor de cabeça no dia seguinte. Com Gostou certeza. dessa, né? Gostei. Eu gosto do vinho. Tem gostado do advogado também. Pérola, minha amiga, alguma pergunta? O pessoal aí tá perguntando no... Olha, os nossos telespectadores aí através do YouTube estão deixando aqui muitos elogios, inclusive vou deixar abraço aqui aos nossos amigos que estão sempre assistindo, participando conosco. O Alan Bastos, ele está presente em todas. Grande Alan, um grande abraço para você, um beijo no seu coração, meu amigo. Ele está presente aqui, dando bom dia a todos nós, a você de casa também, então um abraço, Alan. O João, o Dean também, que está aí ao vivo assistindo a gente, um abraço para vocês. João? Isso, e Dean, deixaram Dean, aqui... um beijo. Deixaram Grande aqui João. parabéns ao nosso programa, falando que somos líderes já em audiência e que assiste sempre, hein? É, isso aí. Olha, o Alan Bastos também deixou aqui os parabéns ao Dr. Abram, disse que está do Rio de Janeiro assistindo. O Lendi também deixou aqui, ó, dizendo que ele está assistindo juntamente com a família dele e que, infelizmente, as leis, então, do inquilino ou do inquilinato no Brasil só sabe quem passa por isso e que só quem sofre, então, ali seria quem? O proprietário ou o fiador, que o inquilino... Não, vejo inquilinos sofrendo também. Então Eu conta aí vejo- pra gente, doutor Abram. São muitas hipóteses. A gente vê, assim, existem pessoas que têm, assim, muito boa fé, né? E é algo que a gente presume e imagine, né? Que todos nós devamos agir com probidade e boa fé. Então, a boa fé, na verdade, é um princípio, né? Que vem lá do direito alemão, Treu und Glauben, essa expressão que eles usam, que é confiar, lealdade e confiança, né? É o que se espera que se tenha em todos os contratos. Mas existem pessoas que não têm essa boa fé. Lembra que eu falei há pouco tempo atrás dos contratos leoninos? Então, há muitos locadores proprietários que inserem cláusulas nos contratos que são extremamente desfavoráveis ao locatário, ao inquilino. E ele É o que eu falo, sofre com o isso. negócio é a leitura disso. Você lê esses contratos, ele não entende nada. Então, quando eu falei que o contrato deva ser feito pelo locador, porque ele é o principal interessado, vamos dizer assim, que é a parte que vai receber o valor e precisa ter a garantia, o locatário, o inquilino, também precisa ser assessorado para que determinadas condições, determinados termos ou cláusulas que tem ali no contrato, que não lhe sejam favoráveis, ele tenha consciência daquilo E peça para saber, para ver, olha, você quer esse risco para você nesse contrato ou Pode não? retirar alguma cláusula se não satisfazer a parte, por exemplo, locatário, não, isso aqui não é comigo. Dá para tirar, para retirar? As partes podem negociar livremente, dois, né? ambas as partes. Eles estão ali em pé de igualdade na negociação e os termos do contrato são pactuados livremente entre as partes, principalmente Mas depois. dá para tirar alguma cláusula que não for de acordo com Se favorável a ao lei não locatário. obrigar que aquela cláusula esteja ali, pode. Tá? Se a lei não obrigar, pode. Ou se a lei proibir, também não pode conter. E a gente vê cada coisa, Tony, muito louca aí acontecendo. Tá? Então, os locatários muitas vezes são bastante prejudicados também. Já Exatamente. peguei alguns casos, não vou comentar aqui que são casos já um pouco ganharam uma certa notoriedade, e eu não comento muito sobre
meus casos lá do escritório. Mas foi um caso que, graciosamente, e graças a Deus, é um trabalho muito forte meu e da minha equipe, a gente conseguiu resolver de forma satisfatória para o locatário, para o inquilino, tá? Porque de fato ali existiam cláusulas extremamente desfavoráveis e até ilegais. E acima disso tudo, má fé da pessoa, do locador, da pessoa que alugou o imóvel, do proprietário. Tá? Isso não chegou nem a ir para a justiça, porque eu apresentei as razões pelas quais aquele contrato não deveria ser daquela maneira, e as pessoas resolveram, isso o contrato já é em andamento, tá, Tony? 4 anos depois, resolveram alterar essas cláusulas. Alteração. Ou você altera na boa, ou eu vou para a justiça para declarar ela nula, e aí você perde. Mas isso pode ser feito, mesmo que já, como você falou, em 4 anos. Podem aditar o contrato a qualquer alteração, momento. Né? Pode fazer alteração. Pode, a gente pode fazer aditamentos, né? Que alterar uma cláusula, né? Inserir novas cláusulas, exatamente. Retirar outras. Então o contrato não é estático, o contrato ele é dinâmico, ele pode ter dinamismo, tá? De acordo... Não é imexível. Não é imexível. E isso tudo de acordo com as realidades, né? Porque hoje a realidade é uma, ano que vem não se sabe. Então pode surgir uma situação de fato, né? Alguma coisa aconteça nos mundos e as pessoas entendam que aquele contrato precisa ser mexido. E aí as pessoas podem, de comum acordo, tá? Sem recorrer ao judiciário, fazer isso. Mas é sempre bom o auxílio jurídico. Eu diria até mais do que sempre bom. É necessário, é fundamental, para que todos façam um negócio seguro. Eu acho que com isso, se a Toné não tiver aquelas perguntas cabeludas que eu estou vendo uma nuvem passando no momento, ali, não. Ainda não. Eu encerro a minha fala hoje aqui. Olha, então você aí de casa, tiver alguma dúvida, sempre pode deixar aqui nos comentários através do nosso canal do YouTube. Hoje o programa foi muito bacana, a gente conseguiu entender sobre essas dúvidas condominial e que com certeza você de casa vai pagar, deixar tudo certinho, né? Para não ter nenhuma inadimplência, caso tenha também, procurar uma assessoria jurídica para tentar resolver, solucionar o problema e não perder o seu imóvel. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É uma obrigação importante, é uma obrigação, como a própria expressão já diz, é uma obrigação, não é uma faculdade. Você quer pagar, você decide se vai pagar ou não, você é obrigado a pagar, tá? Então, é isso, acho que foi claro, foi produtivo, né, Pérola? Foi legal. Se você tiver alguma dúvida e a gente puder esclarecer, tem o nosso Instagram aqui, vou pedir para a produção colocar o nosso Instagram e o nosso WhatsApp também. Você pode entrar em contato, a gente responde a sua pergunta, às vezes demora um pouquinho, porque nós recebemos uma quantidade enorme de perguntas, mas nós respondemos a todos. Muito obrigado pela sua audiência. Na quarta-feira que vem eu estou aqui e agradeço a Pérola, agradeço a minha querida amiga Toné e agradeço aí a produção. Fiquem bem e o advogado de vocês está aqui. Já estou aqui de volta com vocês para dar início então aos nossos destaques do dia. Eu já quero iniciar com uma notícia polêmica que bombardeou aqui todo o sul da Bahia durante esta semana, Toné. Uma notícia aí então que mexe com as estruturas aqui do sul baiano. O ex-prefeito então, o Marão, ex-prefeito de Ilhéus, ele está sendo condenado pelo Ministério Público a devolver, então, mais de 2 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo ali as informações presentes, então, nesta denúncia, essa denúncia ela seria, então, feita ali para que esse valor retornasse, então, ali em quase 2 milhões com os recursos pessoais do Marão, o ex-prefeito de Ilhéus, então. Essa é uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? Inclusive, nesta manhã, muitas informações aí
vindo do Tribunal de Contas, então, dos municípios aqui da Bahia, que teve essa decisão e manteve, obrigando, então, o ex-prefeito de Ilhéus, o Mário Alexandre Correia de Souza, conhecido, então, como o Marão, pertencente do PSD, a fazer o ressarcimento aos cofres municipais com os recursos pessoais. O valor fica aí em R$ 1.656.585,98. O valor, então, ele é resultado de uma irregularidade identificada ali em processos licitatórios para obras e também serviços de engenharia, além do superfaturamento nas empresas e despesas em limpeza pública durante o ano ali de 2017, quando ele estava também no poder. Os conselheiros do TCM ainda multaram também o ex-prefeito em R$50 mil. Além disso, o TCM Bahia também encaminhou ao caso ao Ministério Público Estadual para apurar os possíveis atos de improbidade administrativa. Então, esse é um caso, então, ali em que o ex-prefeito de Ilhéus, o Marão, terá que fazer essa devolução aos cofres públicos, né? Esse é um caso que tomou aqui, né, toda a nossa região, e a gente agora fica na expectativa para entender o que irá acontecer, já que essa é uma denúncia feita ali, apurada e levada até o Ministério Público através do Tribunal de Contas, então, dos municípios aqui da Bahia, Toné. Olha, veja bem, eu acho que devia fazer, se tem tanta coisa, tanta fraude, tanto rombo, tanta falcatrua, tanta coisa errada foi feita em governos passados por ex-gestores, né, que só querem se locupletar, ganhar dinheiro, eles e seus assessores. Faz uma auditoria. Tem que fazer uma auditoria. É o que o Valderico Júnior tem que fazer. Faz uma auditoria em todos os setores. Educação, saúde, transporte, tudo, administração, tudo. Faz uma auditoria. E aí nós vamos ver o que é que falta, o que foi que falhou, onde que está o déficit, onde é que está o dinheiro, para onde foi, quem levou. Não é? É por aí. Mas sempre quando acontece isso, a auditoria, eu sempre me perguntava por que não vai adiante. E outros que não querem fazer. Aí uma vez me disseram, não quer fazer porque talvez vai fazer igual. Então deixa pra lá. Ou então faz e fica no meio do caminho. Não conclui a auditoria. E o que eu acho errado? Tem que haver uma cobrança, inclusive do Ministério Público, tem que haver uma cobrança da própria população. A auditoria deu em quê? Precisaram auditoria pra quê? Para descobrir os rombos? Sim, descobrir o quê? Cadê o dinheiro? Que alguém levou. Pérola. Olha, esse valor agora vai ser devolvido aí, então, calculado. Qual é o valor? Cerca de R$2 milhões. Mas é algum setor específico, não? Não. Essa denúncia, ela está vindo ali pelo Tribunal de Contas devido a processos licitatórios em que esses valores que estavam ali na licitação... Tribunal de Contas do município, né? Isso. Ele iria, então, recebendo aquele valor e tendo um auxílio, né, por fora disso. Então, esse valor agora vai ser ressarcido ali ao município. Lembrando que essa denúncia, ela começa a ser investigada ali no ano de 2017. A gente já está em 2025. Então, olha, o tempo aí, ó, ficou delongando. Esse valor vai ser voltado aí como uma bagatela, né? Pérola, você acredita que esse dinheiro retorna? Nunca. Leva anos e anos, recursos e mais recursos. Não O retorna, prefeito não paga nunca. nada, os gestores, tanto pode ser aí prefeito, governador, vereador, presidente, não pagam nunca. Quem perde? Quem perde é a cidade. Quem perde é a própria população que não deixou de pagar os impostos. Não pagou IPTU, não pagou? Pagou a água, que no nosso caso é municipalidade. Pagou? Porque se não deixar, se não pagar, corta. Não pagar o IPTU tem problema também. Então, os gestores nunca são punidos. Essa impunidade é que precisa ser corrigida nesse país. Exatamente. Essa é a sensação que a gente tem realmente de impunidade, né, Toné? Não só para esses crimes, quanto a sociedade, que a gente vê cada vez mais a política, ela tem mostrado esse lado e acontece sempre. Não é o primeiro caso, não é o primeiro ex-prefeito.
E a gente sabe que, infelizmente, esse valor não irá retornar. É uma denúncia que está no Ministério Público, mas que vai ficar como denúncia apenas, né? Mas já serve também como lição para outros. Então, o dinheiro retorna? Não retorna, mas a expectativa agora é que... quer saber se o dinheiro vai retornar? Aí é com o Tribunal de Contas agora e o Ministério Público para realmente fazer valer, né? Porque uma denúncia como essa, a gente sabe que tem a necessidade de ser apurada e as pessoas precisam ser punidas. Né? O dinheiro público, ele tem uma determinada função. Então, se esse dinheiro ele foi utilizado para benefício pessoal, infelizmente, agora ele tem que ser punido. Esse dinheiro tem que voltar sim. Olha, continuando então falando aí sobre crime, sobre esses casos que deixam a gente chocado, mas que não é nenhuma novidade, quero falar com vocês também sobre o caso Vitória. O caso Vitória é um caso que já tem ganhado muita notoriedade e que quando aconteceu ali a prisão de um dos suspeitos, o Michael de 23 anos, ele foi preso ali como um dos suspeitos. A sociedade inteira se perguntava o que realmente aconteceu com a menina que foi morta daquela forma brutal. O jovem, então, que foi preso, é um dos suspeitos. Ele agora fez uma declaração à polícia na madrugada, então, de segunda para terça-feira, às 2h30 da manhã. E ele fala, então, que ele agiu sozinho. Ele declarou que ele matou a garota. Viu, me desculpa aí, mas é difícil o cara fazer tudo sozinho. Exatamente. Ele fez a declaração, então, ali falando que sim, foi ele quem cometeu o crime, que ele foi o mandante. E para além dessa declaração que ele deu, Tony, ele ainda disse que ele agiu sozinho. Agora vamos ao que a gente fica se questionando. Primeiro, quando surge ali o desaparecimento da garota, que a família vai em busca da polícia, que tudo isso ganha notoriedade, com os áudios dela falando que tinha gente perseguindo em carro, no ponto de ônibus, dentro do ônibus. A polícia monta um cerco ali e eu ouso até dizer, me perdoe quem estiver assistindo, mas um circo realmente foi o que foi montado perante a declaração que a gente escutou ontem. Ontem eu estava apurando ali as investigações do caso para trazer aqui para vocês a declaração do delegado que havia dito que a menina foi morta, degolada, com diversos cortes no corpo, no pescoço, abdômen, face, e que a menina teve também ali o seu cabelo arrancado e que havia tido também, além da perícia, encontrado ali algumas amostras de sêmen no corpo da garota ainda e que possivelmente, além de ter sido torturada por 2 dias em cativeiro, ela também foi estuprada por mais de uma pessoa. Agora, a polícia volta atrás com a declaração feita ontem ali à imprensa e ele fala que não, que a garota não foi degolada, que a garota não foi estuprada, que a menina não tinha marca nenhuma de tortura e que o cabelo da menina também não havia sido raspado. Ou seja, não é algo que a gente deve aceitar e dizer, olha, ele agora muitas contradições, assumiu, né? Agora, a contradição não está vindo mais do suspeito, a contradição está vindo da própria polícia, que a gente não entende. Mas o delegado ontem afirmou, viu, Pérola, de que foi ele sozinho, que ele agiu sozinho. Não pode ter. E que ela foi morta no carro. Como? Ele dirigindo enfiou a faca na menina, 3 facadas. Não teve esganadura, não teve estupro. Tá complexo isso, tá difícil, mas que ele teve ajuda de outras pessoas, teve. Ele não poderia ter matado sozinho, levar para aquele lugar mesmo lá. E tem mais uma contradição também nisso? Tudo isso ele sozinho não seria capaz. O luminol também, né? Eu acho que deve ter sido umas 3 pessoas. Ou mais. E além de tudo, Toné, a perícia com o luminol ali, que identifica, apesar da limpeza, ele utilizou alvejante na casa, utilizou no carro também, fez a limpeza. O luminol mostraria a quantidade de sangue. E a quantidade que foi encontrada no carro foi muito pouca, Toné. Então a Vitória ela foi morta em um outro local. Ela não foi morta no carro. E além de tudo, chega a ser nojento escutar que o Michael, na sua declaração, assumindo o crime, ele disse que ele tinha uma relação com a menina e que a menina ameaçou, então, contar para a esposa dele que ele matou a menina. Que ele pega a menina, coloca no carro, começa a conversar com ela e ela fala, olha, eu vou contar para sua esposa, ele vai esfaquear a menina e ainda
é tão ridículo e macabro, chega a ser ridículo a gente escutar uma versão dessa, de que ele havia enterrado a menina, sendo que o corpo da menina não foi encontrado enterrado. O corpo da menina já estava em estado avançado de decomposição e foi encontrado o cabelo descolado da cabeça. Então, assim, se foi raspado ou se no estado avançado de decomposição o cabelo acabou soltando ali da cabeça, o que pode acontecer e acontece sim, a polícia agora tinha que vir esclarecer da forma que foi. Não adianta chegar agora com outra conversa. Também, Pérola, desculpa, que ela ficou ainda em cativeiro. 2 dias. 2 ou 3 dias em cativeiro. Localizaram a casa e as provas que nessa casa ninguém viu nada, não teve vizinho, não tinha ninguém para ver. Os vizinhos... E ela ficou em cativeiro lá. Quer dizer, ficou em cativeiro, claro, estava viva. Então fazendo o que lá? O que ele queria com ela lá, presa? Então, né, os vizinhos contam, os relatos é de que por volta ali da meia-noite, Michael estaciona o carro do lado de fora da casa. E que só que não as era pessoas... normal. Isso, é o que já causa uma estranheza ali, o carro fora da garagem. Ele fala que o carro é grande, que ele não tinha conseguido colocar, não ia colocar. Agora, o que causa uma maior estranheza é que os vizinhos relatam que houve ali uma discussão dentro da casa. Vozes, ou seja, pessoas conversando, tinha mais de uma voz. Então a pessoa, obviamente, você meia-noite, a gente não julga nessa vizinhança, ninguém vai lá olhar o que está acontecendo na casa do outro de discussão. Ainda mais de noite, madrugada. Meia-noite. E a outra coisa, era uma zona rural, eles moravam ali num lugar cheio de mato, a gente sabe que tem a escuridão, a pessoa fica com medo. Então, obviamente, os vizinhos ficaram em casa só escutando e que ficou ali, aconteceu uma discussão e que após esse horário, o Michael, ele sai da casa. E aí ninguém mais sabe dizer se sai com a menina ou sem a menina. E além disso, o celular da Vitória, cadê? Qual foi? A geolocalização consegue identificar. Identificou que o celular da menina, a localização estava batendo em Campinas, a algumas horas ali de Cajamar. E quem levou? Já que ele agiu sozinho, ele foi encontrado em casa, prestou depoimento no dia que foi encontrado o corpo da menina e tudo. Quem levou esse celular? O Michael não foi. E ele também não fez nenhuma declaração a respeito do celular. Então, deve haver uma investigação, já que houve uma primeira ali contradição entre ele e a esposa, em que ele fala que dormiu com a esposa disse comigo mesmo, não. Eu estava na casa da minha mãe, a gente estava de mudança, ele dormiu lá na casa dele, a gente não estava junto. Então a esposa deve saber mais, porque se ela não quis acobertar, ainda bem, olha, parabéns para ela, a gente... Mas ela já negou a versão dele, que ele deu que ele tinha ficado com ela, estava com ela na noite do crime. Exatamente. Agora ela deve saber de mais alguma coisa, porque ela é esposa dele, não é possível que ninguém consiga entender ali qual era a relação, o que esse homem tinha realmente de proximidade com a Vitória. Eles, através de rede social, se seguiam. A polícia fez agora um levantamento ali, falando que o Michael é um psicopata em série, né, e que ele estava montando, então, ali o seu perfil de vítima, que a Vitória tinha essas características. Ainda mais que no celular dele tinha como limpar a cena do crime, não foi? Como degolar também a cabeça. Como limpar, para destruir as provas da cena de um crime. Tava lá no celular, a polícia pegou e viu isso. Ou seja... O negócio que deixa essa indignação realmente, né, é ver que vai se tornar mais um caso impune. Não, ainda tem mais coisa para ser descoberto. Eu acho que ele não agiu sozinho. E ele tinha um círculo de amizade, vou dizer, povo feio, viu? Feio, tudo nervosinho. Teve foi ontem que ele foi falar com ele. Não, era amigo dele assim, não era tão amigo não. Todo mundo correndo do pau. Você precisa ver o tipo de amizade que ele tinha. Uns 3 amigos, todo mundo agora saindo de fora, que ninguém quer ficar, né? Mas parecendo que tem alguma coisa a ver. Tem, né? Amigos... Tem. Agora o que a gente espera é que a polícia esclareça, né? E que não fique. Imagina o sofrimento da família. Escutar agora, além da menina estar morta... Um crime já é uma coisa triste. Ainda mais a brutalidade, a forma que foi cruel, né? Parece que uma facada aqui, pegou a jugular no pescoço, assim, embaixo da axila... E a outra não lembra onde. Na face. Na face. São 3 facadas. Terrível. É um crime triste, um crime que a família está sofrendo muito, Toné. Olha a barbaridade que fizeram com a menina e agora escutar esse circo todo. E essa da jugular, eles falaram que sangrou muito. Então, muito, que foi isso que deu, então, ali a morte da menina. Foi o que ocasionou. A causa-morte. Os órgãos, então, deixaram de funcionar porque não tinha ali o fluxo sanguíneo para o coração.
Então aconteceu a hemorragia, a morte da menina se deu justamente por esse corte, então aqui no pescoço. Aí você vem me dizer que foi o Michael que agiu sozinho, pegou o corpo da menina, limpou, levou o corpo da menina, deixou ele em cativeiro. Ah, para que isso não existe. Aí a polícia monta essa estratégia, não sei se é pra... a gente não sabe o que está acontecendo. Eu acho que foi tudo premeditado, viu, Pérola? Foi tudo já... Mas a polícia dizer que o Michael fez sozinho, que sim, que concluiu que o cara agiu sozinho, não existe isso. Aí os advogados... também sumiu o sarramento do padrasto dele, né? A pá, o próprio padrasto falou, né? Sumiu, né? E tiraram tudo ali. Por aí a gente tira, né? E outra, ele iria enterrar a menina. Foi encontrado, então, ali um local em que eles estavam cavando. E aí, obviamente, isso não existe, né? Ele agir sozinho nisso tudo, nessa cena toda. Nisso, não. Ah, pelo amor de Deus. Tá muito fajuta. Fajuta, feio, fica feio. A gente agora espera, né, que agora a Secretaria também de Segurança Pública vai entrar, vai falar sobre o caso. A gente fica agora na expectativa que tenha pelo menos um embasamento. Porque eu, sendo uma familiar da Vitória, escutando uma coisa dessa, é pior. A menina já está morta. Aí, a gente sabe, ele tá lá com 2 advogados, ele tem o direito de defesa, tudo bem, para garantir ali, né, que não aconteça nada com ele. Agora, vim com essa historinha que ele agiu sozinho, pega 10 anos, 15 no máximo de prisão ali, fica preso, sai com 10 anos, com 15, e a Vitória volta em 10 anos, volta em 15 anos? Não. Nunca mais. Quem tá preso é quem vai para debaixo da terra. É quem perde a vida, não é quem vai ser julgado, não é essa palhaçada que tá fazendo. Ele ontem foi chegar até... para fazer o habeas corpus, ele foi fazer ali, foi pro IML e aconteceu então o corpo de delito, foi fazer o corpo de delito ontem. E a maior coisa foi praticamente o exército em peso ali protegendo o bonitão, protegendo aquela coisa linda. E ele ainda fez uma ocorrência contra a imprensa, porque falaram, fotografaram o carro dele, né? Colocaram ele como suspeito, que ele não era suspeito, e o carro dele, que fotografaram, que ele queria fazer um boletim de ocorrência. Aí aquela raridade... Pelo uso de imagem. Não, aquela raridade ainda diz, pede à polícia que quer uma troca de roupa, que quer a mãe na sala também para ele fazer, né, a declaração, dizer que ele é o culpado, que ele foi o mandante, o autor do crime sozinho, então chama a mãe nem na delegacia apareceu também. Ela estava indo, os advogados interceptaram e aí acontece essa palhaçada toda. A gente fica agora na expectativa porque o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo vai então falar, ele vai fazer uma coletiva de imprensa para prestar o esclarecimento. É o mínimo agora que essa família deve receber, né? Porque, sinceramente, Toné, é uma tristeza tudo isso que tem acontecido nesse caso Vitória. Toné, tem mais um caso aqui, então, que envolve aí polícia, delegacia, agressão, e que é um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma mulher foi à delegacia prestar uma ocorrência contra o esposo por violência doméstica, Maria da Penha. Aí foi presa. Chegando na delegacia, ela é confundida por uma moça com o mesmo nome, uma diferença de idade, e ficou presa por 3 dias. Agora imagina aí, Toné. Até provar que Chico não é Francisco. Mais uma vez, um descaso, né? A gente vê aí, ela vai prestar ocorrência contra o esposo e detalhe, o esposo ficou aí, ó, solto, vivendo e vendo ela presa. O pior é isso, dando né? Dando risada, né? Debochando. O pior é isso, ela vai pra delegacia prestar ocorrência por agressão física, violência doméstica. Olha, a vítima que aparece aí para vocês, a imagem, a procurada da justiça, não temos a imagem dela, é a Débora Cristina Damasceno. E a vítima tinha o mesmo nome e o mesmo sobrenome, Débora Cristina da Silva Damasceno, com nascimento ali em 16 de junho de 1982. Passou 3 dias, foi detida? Isso, passou 3 dias detida. E a diferença também, Toné, além de idade, e o que muda ali realmente é só um sobrenomezinho, que uma tem Silvia e a outra não. Mas elas duas têm o mesmo nome, tá? E são parecidas, têm uma semelhança não, física? A gente não tem imagem da procurada pela justiça, mas tem alguma semelhança, né? Não, a semelhança é no nome. Débora Cristina da Silva Damasceno é a vítima e Débora Cristina Damasceno é a procurada. Então só tem um Silva ali para separar quem é quem. E a polícia, obviamente, não apurou os fatos da forma que era para ser. Agora imagina, você é procurada pela polícia, você vai lá na delegacia fazer
Aí eu vim Prestar uma aqui, você tá me ocorrência. procurando, imagina, você vai logo pra delegacia, a pessoa que é foragida da polícia vai pra delegacia, peraí. E foragida tem há alguma coisa de anos. errado aí. É procurado pela justiça, pela polícia que seja. Aí vai pra delegacia, ó, eu estou aqui, cheguei, ainda estou aqui. Chega lá, vai presa. Vai se entregar porque quer? Não. Ah, para, Isso é né? piada, né, Pérola? Isso foi no Rio, foi? Rio de Janeiro, isso aí aconteceu no Rio de Janeiro. E a gente Que tem polícia imagem boa, ali. né? Competentíssima. Não, mais um descaso aí Competentíssima. quanto a essas denúncias. E outra coisa, eu vou voltar em um caso aqui, Toné, que a gente falou ano passado. Um rapaz que foi preso, pode deixar aqui agora a imagem com a gente, Cássio. Um rapaz que foi preso, Toné, ele foi preso acusado, então, ali da pensão alimentícia por não pagar 3 pensões. Gente, 3 filhos, o menino de 16 anos, na época, né, 16, 17 anos, e que era mais de 12 anos que ele estava com essa pensão atrasada, 3 filhos, e a polícia depois que veio descobrir, então, que não, que aconteceu ali uma confusão e que esse rapaz foi vítima, aí, então, dessa situação inteira. Não tem erro médico, também tem erro policial, né? Agora, um erro desse, Toné, custa uma vida, hein? Custa uma vida. A gente vê aí diversos casos. Tem um caso do Rio de Janeiro também, em que a O população cidadão é quem fica confundiu. desmoralizado, que é pior, né? E a própria polícia também perde a credibilidade, infelizmente. E, infelizmente, essa é a imagem que a gente fica. Teve um caso no Rio de Janeiro em que um retrato falado ali de uma moça que sequestrava criança, matava criança, fazia uma barbaridade há anos atrás. A polícia monta o retrato falado dela, coloca ali nas comunidades e uma mulher que estava passando ali de bicicleta resolve pintar o cabelo nesse dia. E aí, Toné, o povo acha que é ela, pega essa mulher para linchar. Então, esses casos aí envolvendo a polícia e tudo isso precisa ser apurado de uma forma rigorosa para que não aconteça esses erros, né? Que ninguém iria à delegacia, como você disse. Olha, estou aqui, estou chegando, me entreguei, me pega. Ah, para, pelo amor de Deus, né? O que você trouxe aí pra gente piada. hoje, Tem Toné? algumas coisas aqui. A primeira aqui de respeito aqui. A Itabuna, que amanhã, nessa quinta-feira, vai ser inaugurado o outro reservatório, segundo projeto Mais Água. Dessa vez no bairro Jaçanã, Novo Jaçanã. O primeiro, lembrando a vocês aí, foi inaugurado a semana passada, numa quinta-feira também, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues. Como sempre, esse tipo de obras estão sob a chancela e a parceria do governo do estado. No Novo Lomanto, a capacidade desse reservatório parece abastecer mais de 10 bairros. São de 3 milhões de litros de água. Já do Novo Jaçanã, que vai ser inaugurado amanhã, são 5 milhões de litros de água. Agora, eu só quero saber o seguinte: esses reservatórios, essa capacidade de armazenamento de água, alguém vai ter que me explicar. Por quê? Que ninguém nunca pensou nisso? Por quê? Já poderia ter resolvido a vida já de milhares de pessoas em vários bairros, várias localidades da cidade. Porque a Imasa, lá, a estação de tratamento, a água vem da estação de captação, lá de Castelo Novo, de Rio de Braço, longe. Aí vem para o São Lourenço, onde está a estação de tratamento. Daqui é que ela é distribuída para as residências. Sim, então a Imasa, a estação de tratamento, não tem condição de armazenar essa água. Eu quero que alguém venha me explicar, e explicar a você do outro lado, telespectador, como é que funciona esses reservatórios. Ou vem o presidente da Imasa, o senhor Ivan Maia, ou vem o gerente técnico da Imasa, que é o João Bittencourt, explicar. Então, não tem capacidade de armazenamento a Imasa aqui? Vai acabar com as manobras, vai ter água todo dia com esses reservatórios. Sim, e por que não se fez isso antes? Ninguém nunca pensou. É uma técnica nova, um equipamento moderno, e ninguém pensou nisso. Construir um tanque e armazenar água lá, 5 milhões de litros, o outro 3 milhões, no Novo Lomanto, são 3 milhões, cada de bairros ali, não é só no Novo Lomanto, no entorno vão ser beneficiados, aqui também
no novo Jaçanã, várias localidades vão ser beneficiadas. Sim, a capacidade de armazenamento é grande, 5 milhões de litros. Porque lá na estação de tratamento, a Imasa não tem esse local para armazenar essa quantidade de água. Alguém vai ter que explicar como é que vai funcionar isso. Tem que chamar alguém para vir aqui explicar. A gente, claro, a gente está aqui, noticiamos. É realmente um assunto que interessa as pessoas que sofrem com a falta d'água e o abastecimento irregular, quando tem. E outra coisa também, tem as partes altas, né? Que geralmente dificulta mais. As desculpas também, toda hora rompe uma adutora, rompe aquilo, rompe um cano. Ah, porque a rede é velha, é isso, é aquilo, e estoura toda hora, estoura cano. Sim. Então vamos consertar. Não adianta apontar os defeitos. O gestor está aí para consertar as coisas. É para trazer benefícios para a população. É contemplar a população. Para isso que a gente paga imposto. Pérola. Olha, exatamente. Agora a gente fica na expectativa também, porque foi entregue aqui com essas obras, em toda a região, a entrega de obras, uma segunda etapa, um projeto de saneamento básico, mais água para os lares. E a gente fica realmente na expectativa de que aconteça, Toné, porque tem muitos bairros aqui em Itabuna Foi que da Zona sofrem... Oeste, que é lá do Novo Lamante, aqui da Zona Sul agora, que vai ser inaugurada amanhã. Agora eles querem ir para a Zona Norte, que é a zona da Califórnia aqui, que é a terceira etapa desse projeto Mais Água. Lembrando, investimentos 30 milhões de reais. Altíssimo. A obra foi construída pela SERB, Companhia de Engenharia de Recursos Hídricos da Bahia. Tem outro assunto também, ora esse é político. Tá pegando fogo Brasília. Filho do prédio do ex-presidente Jair Bolsonaro resolveu pedir licença do mandato, licenciar do mandato de deputado federal e foi morar nos Estados Unidos. Ele já estava lá, tanto que no domingo passado, na manifestação, ele não estava presente. Ele é considerado o filho número 3, né? Que a mídia jocosamente apelidou eles. É o filho número 1, que é o Carlos, esse que é o Quente, que é o vereador do Rio, entende de mídia digital, que mexe com toda a rede digital do ex-presidente. Tem o Flávio, que é senador, Flávio Bolsonaro, que é senador, e tem esse Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal por São Paulo. Agora sim, a licença dele, ele pediu essa licença sem remuneração, tem a duração de apenas 90 dias. Fora isso, ele vai ter que estar estudando, pedir asilo político. Aí o governo, claro, está acusando, chamando ele de covarde. Covarde, tá aqui. Até gente, aliados dele lá do bolsonarismo, também falando que ia ficar aqui, tem que lutar. E ele foi eleito com muitos votos, mais de 1 milhão de votos. Então, quase 2 milhões. Então, esse tem realmente que prestar contas ao seu eleitorado. Mas o que ele diz? Estava em vias de... Eles iam reter o passaporte dele. Ele também era o candidato mais forte, ele estava pleiteando ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores. O que ele queria? Ele queria, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, ele ia ter contato com todo mundo do universo internacional, política internacional, e ia realmente denunciar vários fatos que estão acontecendo aqui no Brasil, como censura, liberdade de expressão não tem, e perseguição política, tudo isso. Acho que ele ficou com medo, que ele soube, claro, ele tem informações também privilegiadas. Ele soube que iam reter o passaporte dele, a exemplo que fizeram com o Bolsonaro, ao pai dele. Então ele se antecipou e pediu licença do mandato dele. Lá agora, de lá que ele vai ficar monitorando o que se passa aqui e escancarando e denunciando o que está se passando aqui. Ele classifica, não sei o que estou dizendo, ele classifica que aqui está uma ditadura de esquerda, e perseguição política, etc. Vamos ver no que vai dar. Sei que está um mandu, foi um assunto de ontem e vai ser o assunto
da semana em Brasília e no Brasil inteiro. Outra coisa também de Bolsonaro. Sim, falando ainda sobre esse negócio do passaporte, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, enviou para Moraes o pedido que o PT tinha pedido para reter o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Aí Moraes negou. Mas depois que ele disse que ia ficar nos Estados Unidos. Porque senão ia reter o passaporte dele e não ia poder sair do país. A exemplo do Bolsonaro, que está aqui, não pode sair. O passaporte está retido. Aí agora o pessoal do PT, um deputado do PT, pediu, sabe o que, gente? Tornozeleira eletrônica para Bolsonaro. E mais, teve outro que pediu para que o deputado não fosse para outros estados, não pudesse sair do Distrito Federal. Então, prisão domiciliar. E outra coisa, que também não se aproxime de embaixadas, que poderá pedir asilo político. Gente, é um absurdo. Tornozeleira eletrônica é um criminoso, é um estuprador. No caso desse rapaz aí do Maico, lá de Cajamar, que matou a Vitória, é um assassino, um homicida. Olha, se ele não, ele vai fugir, para onde que ele vai fugir? Ele, até então, o discurso dele é que é candidato mesmo inelegível. Ele disse que é candidato e vai até o fim. Agora, por que não prende logo esse homem? Prende logo. Não prendem porque não interessa ao PT e ao governo não ter uma pessoa com quem polarizar. Porque se prender Bolsonaro, vai discutir com quem? Vai debater com quem? Vai ficar preso numa cela, não vai poder discutir nem responder. Agrediu, falou que você é isso, que você é ladrão. Não sou. Ele não vai poder ficar discutindo. O governo de Lula é isso, o governo é aquele. Não vai poder discutir. Vai ficar preso. Aí ele tem que ficar lá caladinho. Então não é interessante para o governo a prisão de Bolsonaro. Pelo menos nesse momento. Eles estão cozinhando para deixar mais adiante. Para ele não ter tempo, quando ele disser não sou mais candidato, para ele indicar o Tarcísio, o Zema, o outro lado da oposição para ser candidato, faltar pouco tempo para esse pessoal fazer campanha. A jogada é essa. Então não é interessante para o PT agora, para o governo, ter Bolsonaro preso. Pelo contrário, tem que incentivar realmente essa polarização. Bolsonaro, Lula, mas é todo dia. Você vai falar esse nome, Bolsonaro está enchendo o saco. Bolsonaro, só tem esse Bolsonaro no planeta. Gente, vai trabalhar. Vamos trabalhar, tá na hora de trabalhar, o governo tá na hora de trabalhar. Agora ficam as medidas, o ovo continua alto, viu, Pérola? O ovo, o café, continua tudo alto. O preço continua lá em cima, não mudou nada. A inflação aí, né? Baixa o preço do ovo, Lula. E o café também, o café tá caro, então, né? Pra tomar café hoje é ouro. R$20, R$24. Café se tornou ouro hoje em dia. E dos mais populares, marcas que não são tão tradicionais assim, de uma qualidade mais inferior, tá caro. É R$20, R$24 um pacotinho de café. Exatamente. O ovo é 24, 25, 27, uma cartela com 30 ovos. Lula já disse que quer saber quem foi o pilantra que tá roubando os ovos. Eu volto a dizer, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Pérola. Exatamente. A gente também já está chegando aqui ao fim, né? E para finalizar aqui esta manhã de quarta-feira, eu quero falar sobre um assunto que tem repercutido muito nas redes sociais. É a volta, o retorno à Terra de alguns astronautas que estavam presos no espaço. Passaram 9 meses. 9 meses. Imagina aí que situação. Aquela pressão, a gravidade também, a dificuldade ali. Agora, as condições psicológicas dessas pessoas, desses astronautas, hein, Pérola? E o pior, né, não é o tempo que eles ficaram lá. É a falta ali de convivência. Imagine você ter que ficar ali flutuando, comendo daquele jeito. 9 meses. São 9 meses. Quantos astronautas? 3, né? 3. Agora imagina a situação. A gente tem o vídeo aí de quando a cápsula ela cai. Eles deram ali mais de 4 no Oceano mil, não sei Atlântico. quantas voltas em torno da Terra. Olha que loucura. Horrível. Horrível. Aquela escuridão, não vão aquela voltar imensidão. imediatamente para suas famílias. Vão ter que passar uma bateria de exames, coisas psicológicas. E tratamento psicológico também, porque é necessário nesse momento. O corpo da gente tem uma capacidade de se readaptar muito fácil. Apesar de que as condições são muito difíceis. São trabalhados, treinados para isso, mas exato. mesmo assim, né? Agora,
quando, Toné, foi passando o tempo ali, o corpo acaba entrando no processo de readaptação. Imagina, passar 9 meses no espaço, o seu corpo começa a trabalhar ali pela sobrevivência. Aí agora você retorna para a Terra com condições climáticas diferentes, a gravidade diferente. A readaptação vai ser completa. Vai ser uma loucura, tanto para o físico quanto para o emocional. Põe a imagem aí pra gente, Cássio. Olha, esse é o momento, então, que eles caem ali, são colocados aí, olha, de volta à Terra, volta. Eu falaria que é de volta ao mundo, né? Porque, pelo amor de Deus, você nessa imensidão, esse é o momento aí, então, que a cápsula, ela cai ali no Oceano Atlântico e eles logo em seguida são resgatados, né? Uma imagem aí belíssima que a gente consegue imaginar a alegria da família ali. Eles sendo retirados também, então, né? Tá passando a imagem aqui, eles sendo retirados dessa cápsula que caiu no oceano, então. Uma imagem que traz ali intensa emoção. Imagina os filhos, a mãe, o pai, a esposa em casa esperando o esposo, todo mundo na expectativa. E além de tudo, eles saem ali com o corpo, né, com muitas dores também. É visível ali a retirada deles nesse momento, que é com muita delicadeza também. Há uma compreensão, você não vai chegar conversando também tudo com a pessoa, o que aconteceu na família, o que aconteceu no mundo. Primeiro ele tem que estar de volta, ele precisa voltar em si, tá? Porque é um processo muito difícil também agora ali, essa readaptação novamente à Terra. Então a gente fica na expectativa para que eles se recuperem o mais rápido possível, para que o corpo, né, consiga ali voltar a fazer novamente as suas atividades do dia a dia, ter esse contato com a família, receber muito amor, muito carinho para esse momento também que é tão difícil. Mas que bom que eles foram resgatados aí após esses 9 meses, planando pelo espaço, né, Toné? Naquela imensidão escura. Tem muita história para contar, mas é super confidencial. Um terror, hein, Toné? É, mas aí é tudo sob sigilo, não pode falar nada. A NASA não vai permitir, claro, né? Mas a NASA ficou nesse processo aí, olha, 9 meses para retirar, e vem Elon Musk e fala, bora, tem que tirar esse povo. Manda pra lá. O Elon Musk não construiu um foguete que dá ré, quem dirá? Pois é, mas a gente já está chegando aqui ao fim do TV News. Quero agradecer a Tonézinha aqui. Toné, obrigada. Sempre Lembrando que hoje é o dia do padroeiro da nossa cidade, São José. São José. E hoje é o dia de plantar o milho para colher no São João. Boa tarde a todos, até a próxima. TVI, 20 anos. Olha, esse feriadão, quero agradecer a sua audiência, o seu carinho diário. Falar o seguinte, a gente segue a programação aqui, então continua assistindo a gente. Amanhã eu retorno aqui com muitas informações, notícias da Bahia, Brasil e do mundo. E com muito carinho me despeço de vocês. Um beijo especial, fiquem com Deus e bom final de semana. Tchau, tchau.